Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. A gente vai ler do versículo 11 até o versículo 27. Lucas 19, do 11 até o 27. É uma parábola, a parábola das 10 minas. Lucas 19, do 11 ao 27. Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos e confiou-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom, porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro num banco? E então, na minha vinda, eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Vamos orar, pedindo a Deus que fale conosco? Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que a Tua palavra, que nos foi dada e preservada pelo Senhor, que está aqui agora diante de nós, lida, ela tem o lugar que lhe é devido no nosso coração. Nós queremos cumprir o que o salmista disse: escondi a palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Senhor, ajuda-nos a esconder esse tesouro no nosso coração. A gente não quer pecar contra o Senhor. A gente não quer, Senhor, nos distanciarmos de Ti. Nós não queremos, Senhor Deus, nos ver longe do Senhor. O que nós queremos, ó Deus, é guardar a palavra. É guardar a palavra no coração. Também oramos como salmista, Senhor Deus, quando ele disse: desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Tira a escama dos nossos olhos. Tira a surdez dos nossos ouvidos, se é isso que está na nossa vida. Senhor, dá-nos um coração de carne, um coração moldável. Tira de nós a dureza do coração, um coração insensível, duro, de pedra. E nos faz, Senhor Deus, pessoas que Te dão louvor, porque ouvem Deus pela palavra. Ajuda-nos, Senhor, que a Tua palavra em nós ganhe vida
e ela vai arrancando, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, ela vai limpando o nosso coração, tudo aquilo que não condiz com o Evangelho, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que atrapalha a tua obra na nossa vida, que a palavra do Senhor, ela venha, Senhor Deus, e ela, ó Deus, limpe o nosso interior. Fala conosco, nós precisamos te ouvir, Senhor. E que ao ouvir a tua voz, o nosso coração seja tomado da plenitude do Senhor e a gente possa ser dirigido, ó Deus, e governado pela verdade do Evangelho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Lucas, eu não sei se você vai lembrar, do capítulo 9 até esse trecho do capítulo 19, Lucas ele faz coloca uma série de acontecimentos da vida de Jesus para mostrar que Jesus Cristo cumpriu seu ministério na Galileia, e lá no capítulo 9 diz o texto que ele decidiu, a gente pregou isso aqui, ele decidiu ir para Jerusalém. E o que ia acontecer com ele em Jerusalém? Ele ia morrer. Mas ele estava lá com um semblante definido e o coração resoluto para ir para Jerusalém. E aí, nessa jornada para Jerusalém, a multidão vai com ele, ele vai ensinando uma série de coisas sobre o reino de Deus, sobre o Evangelho e o compromisso de seguir Jesus. Esta narrativa que a gente acabou de ver aqui, esta parábola, é o momento quando Jesus, a última cena, a última narrativa, a última história que a gente vai ver de Jesus Cristo, ele já está próximo de Jerusalém. Daqui para frente, a partir desse texto, Jesus entra em Jerusalém. Então agora é uma guinada na história. Agora a gente, daqui para frente, vai ver Jesus Cristo entrar em Jerusalém, e a gente sabe o que vai acontecer. A entrada, as oposições, as articulações dos judeus e uma série de coisas, isso vai culminar na sua morte lá na cruz e depois a sua ressurreição. O que a gente vê aqui nessa parábola é que ele já está chegando ali perto de Jerusalém e tinha uma expectativa, talvez da comitiva que estava com ele, porque Jesus Cristo fez muitos milagres e muitos sinais lá na Galileia. Então agora é o momento de Jesus Cristo, os discípulos estavam ali, a comitiva, e algumas pessoas poderiam pensar assim: uau, ele está chegando em Jerusalém, e nós estamos pertinho de Jerusalém, e as expectativas daquela galera estavam bem altas, mas bem altas no motivo errado, na percepção errada. Talvez a expectativa deles estivesse ali: olha, ele vai humanamente, olha só, dentro das estruturas sociais, ele vai implantar o reino de Deus e finalmente a gente vai se ver livre da dominação romana na Palestina. Graças a Deus, o rei está chegando em Jerusalém, é lá que ele tem que reinar, e agora ele vai, sai daqui, Roma, e vai definir, a gente vai respirar aliviado. E Jesus Cristo, graça e sabiamente, vem com essa parábola, antes, pertinho de Jerusalém, para ensinar, para promover um alinhamento de expectativas deles sobre o reino de Deus. O reino de Deus veio? Sim. Jesus é o rei? Sim. É poderoso? Sim. Agora, é pobre demais pensar que o reino de Deus é só libertar judeu da dominação romana. Eu não estou dizendo que isso é pouca coisa, é muita coisa. Jesus cuida das demandas que a gente tem que lidar no aqui e no agora, mas a vinda do reino de Deus vai para além. Trazer o reino de Deus para dentro do coração do homem, isso é prerrogativa de Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode acessar o seu coração. Nem pai faz isso, nem educador, terapeuta, não tem poder de dizer, mudar a chavinha aqui dentro, desarmar você. Mas o rei do reino, ele tem poder para fazer isso. Então Jesus Cristo está chegando perto de Jerusalém, as expectativas messiânicas deveriam estar ali bem altas, mas uma motivação errada. Eles deviam estar esperando um Messias humano, político, que pudesse mudar as questões sociais somente. E isso talvez para eles fosse: o reino de Deus chegou. Uau! Nós estamos vendo os sinais sociais dessa mudança. E o reino de Deus
traz mudanças sociais, sim, mas começa aqui dentro. E aí, essa parábola que Jesus Cristo conta para os seus seguidores, ela mostra que o reino de Deus, irmãos, e isso é para você e para mim, o reino de Deus, ele não vai ser visto plenamente, olha só, plenamente até a volta de Jesus. Então a gente pode dizer, puxa, eu não vou ver o reino de Deus plenamente até a volta de Jesus. Não, é o famoso já, ele já está aqui, mas ainda não, a gente aguarda. E Jesus Cristo quer dizer isso para eles. Gente, vocês estão achando que vocês vão ver plenamente o reino de Deus aqui agora, eu chegando em Jerusalém? Não. O reino de Deus, plenamente, a gente vai ver ele em toda a sua glória com a volta do Rei Jesus. E agora tem uma coisa para eles e para nós. Esse reino que a gente vai ver quando Cristo voltar, ele não está só iniciado e ficou naquela proporção. Ele cresce, ele foi visto, ele começou de forma pequena, mas ele cresce gradualmente e culmina com a volta de Jesus. Então, em outras palavras, esta parábola está mostrando para os discípulos, para aquela comitiva e para mim, para você, que o reino de Deus vai se manifestar com a volta desse rei coroado, com a volta de Cristo. Desde que Jesus foi, ele nos deixou minas, estou entendendo? Minas, riquezas deste reino em nós, em você, em mim, à luz dessa parábola, para que a gente veja como isso que é dele, que está em nós, cresce até a volta dele. Talvez hoje você esteja aqui como eu e a gente deseje muito a volta de Jesus para a gente estar neste reino. A gente tem que pensar o reino de Deus, o novo céu e a nova terra, como a criação restaurada. Já pararam para pensar nisso? A criação de Deus, que foi manchada pelo pecado, agora uma vez na glória, ela restaurada e livre do pecado, da presença do maligno. E a gente deseja isso. Não sei em que proporção, mas a gente deseja. Enquanto esse dia não chega, o que nós temos? Nós temos riquezas que Jesus Cristo deu para o seu povo, para você, para mim. E essas coisas que são deles, em mim e em você, precisam crescer. Então a palavra de Deus hoje, irmãos, tem duas lições para nós. E ela é muito objetiva para você e para mim. É se o que é do evangelho, da salvação, da graça de Deus na sua vida está crescendo. Na minha vida está crescendo. Mas o que eu tenho que fazer? Fique em paz, porque aquilo que é de Deus é Ele que administra, é Ele que traz o crescimento. Mas a gente está apercebido, comprometido. O agir é dele. O agir é dele. A nós nos cabe a mordomia. Esse rei coroado vai voltar. Ele veio e ele vai voltar. E quando ele vier, a gente vai ver esse reino em plenitude. Mas aquilo que vai ser pleno um dia já está presente em você, em mim. E aquilo que ele colocou dele para você e para mim, ele está comprometido em fazer crescer. Era comum naquela época, para um rei ser coroado, ele ir a outra autoridade. Por exemplo, Herodes o Grande, que era um governador judeu do judaísmo na Palestina, ele foi empossado pelo imperador romano. Ele teve que sair lá da Palestina, ir lá para Roma. O imperador falou, olha, vem cá, eu reconheço poder e autoridade na tua vida. Plum, volta lá e reina. O filho dele, Arquelau, também reinou na época, reinou na Palestina, um pouquinho antes de Jesus Cristo nascer, ou perto de, não tem data certa. Ele também foi lá para Roma para ser empossado. Essa é a imagem que Jesus Cristo está dizendo na parábola. O rei saiu de sua terra, foi para outra para ser coroado, e quando saiu, deixou as riquezas com os administradores e disse, olha, vocês façam o negócio crescer até que eu volte, coroado.
E aí, na época de Arquelau, provavelmente, uma galera, quando viu que ele ia lá para Roma para ser empossado como rei, falou, não, ele a gente não quer não. E aí uma comitiva foi para o imperador, diz a tradição, e disseram assim, não coroa ele não coroa esse cara porque ele não é bom, e a gente não vai se submeter ao governo dele. Aí ele deu uma coroa, mas não tão poderosa como a do pai, mas ele assumiu uma liderança lá. E aí Jesus Cristo está usando esse contexto de um rei que sai uma pessoa que sai da sua terra para ser empossada, revestida de autoridade real e voltar reinando, para aplicar a ideia do reino de Deus. E nesse ínterim, a gente percebe o quê? Jesus Cristo usando o lado da economia de uma maneira positiva. Vou deixar Minas. Uma mina, para você ter ideia, ela equivale a mais ou menos 3 meses de salário garantido. Não vou entrar no mérito se é salário mínimo ou seu salário. O seu salário deve ser bom. Então, não sei qual salário, mas assim, imagina o seu salário, você tem 3 meses, está tudo certo, está adiantado aqui, ó. Tum, é isso que eu te dou, você faz isso aí crescer. Certo? Era mais ou menos isso que cada um dos 10 servos receberam. E aí, Jesus Cristo, o rei foi para ser coroado, deixou 3 meses de garantia, de subsistência para cada um. E a comissão faça isso crescer. Ele está usando a economia de uma maneira positiva aqui. O aspecto econômico de uma maneira positiva. A lição para mim e para você hoje são 2. Eu quero que você preste bastante atenção junto comigo para a gente poder orar. E Deus quer falar isso com você, irmão. Comigo. O reinado de Jesus já se iniciou, já disse, e ele vai voltar para governar plenamente. Até que isso aconteça, você e eu, nós temos minas do evangelho na nossa mão. O evangelho da salvação. A salvação pela graça de Deus. Essa é a mina. Ele deixou isso para mim e para você. A pergunta é, o que nós temos feito com isso? Quando ele voltar, isso não é para dar medo. Isso não é para a gente ficar com, ai meu Deus, eu preciso impressionar Jesus. Não. Ninguém precisa impressionar com resultado. Não é essa perspectiva de resultado. Mas, e a gente vai ver isso no primeiro ponto. A gente tem 2 alertas aqui. O primeiro deles é que Jesus espera de mim e de você um desempenho fiel das suas responsabilidades. Olha só. Jesus conta comigo e com você, não é para a gente fazer o que lhe cabe, o agir é dele. Mas ele conta comigo e com você num desempenho fiel das nossas responsabilidades. Diz o texto que a mina que eles receberam, olha só o que os 2 primeiros servos responderam. O primeiro disse, no versículo 16, Senhor, não é a minha mina que rendeu 10, é a sua mina rendeu 10. O que é teu prosperou, nada é meu, tudo é teu. A prosperidade dessa mina te glorifica, ela é tua, ela reflete o Senhor. Uau! E o segundo? O segundo vai responder do mesmo jeito. Senhor, a sua mina rendeu 5. Uau, que legal. O que é teu é bom, o que é teu é próspero. O teu evangelho, ele não precisa de mim. Qual é o lugar que lhe cabe aqui? Essa mina, ela se provou frutífera. Ela se provou, e se provando frutífera, ela glorifica a Deus e não o servo. Então, tem um autor que ele diz uma coisa muito bonitinha e muito importante para nós. Olha só, a economia da glória. A gente quer a glória do reino, né? Quem não quer o Senhor? Não vejo a hora de chegar à glória. Pois essa economia da glória, ela vem depois da economia da prova. Então, o que nos aguarda até a glória é um período que, às vezes, a gente acha que é longo, de trabalho e confirmação. Trabalho e confirmação.
Mas esse trabalho e confirmação, você não está trabalhando com algo que é teu, você está trabalhando com algo que é do reino de Deus e que por si só tem Deus e vai se comprovar com algo que é poderoso porque é de Deus. A gente não precisa fazer nada acontecer. O que a gente precisa é só segurar o que é de Deus e administrar e zelar por aquilo que é dele, porque aquilo que é dele age pelo poder dele. O nosso compromisso aqui é nesse período da economia da prova, até que cheguemos à economia da glória, a gente aguardar isso, dizendo, Deus, que o teu evangelho trabalhe na minha vida e para além de mim e se confirme como verdade. Em outras palavras, o primeiro ponto, e já o sermão vai acabar. Então eu quero que você preste atenção aqui. A forma como você e eu, como a gente utiliza a graça redentora de Jesus. A gente não pode lidar com a graça redentora de Jesus de uma maneira negligente, meus irmãos. A gente não pode destruir a obra de Deus, ela age por si só, mas às vezes a gente se coloca como empecilho na obra de Deus, na nossa própria vida. A gente precisa investir na nossa salvação que foi dada. Paulo, quando escreveu para a igreja de Filipos, ele disse, olha, vocês desenvolvam a salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vocês o querer e o efetuar. Em outras palavras, vem tudo dele. Agora, tudo que vem dele, deixa florescer. Não se coloca como um impedimento. Não se coloca como um impedimento para aquilo que Deus vai fazer. Deus vai fazer por Ele mesmo. É a mão dele, isso é graça. É Ele que age, mas a gente se compromete. Então o pecado desse terceiro servo que pegou, a gente já vai pensar no que ele fez, já, mas nos dois primeiros que pegaram a mina, um transformou em 10 e outro em 5, não que transformou, ele disse, nossa, o que é teu prosperou, o que é teu cresceu, uau, eu não fiz nada, o Senhor fez, tudo te glorifica, está aqui, que legal, eu estou impactado com aquilo que é teu na minha vida. Então hoje a gente precisa investir na salvação para que de uma maneira plena e resoluta dentro de nós, para que a gente viva constante e plenamente na graça de Deus e a gente venha perseguir com esse querer a vontade de Deus na nossa vida e executar, para que Deus execute a vontade dele e a nossa obediência seja trabalhada com aquilo que Deus nos presenteou. Deus nos deu tão grande salvação. E a pergunta é, o que a gente tem feito com isso? Deus nos deu a riqueza de nós sermos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. A gente, irmãos, a gente recebeu de graça a salvação, a gente foi justificado pela fé na obra de Cristo Jesus lá na cruz. Isso não é pouca coisa. E aí, a gente hoje, um dia quando Jesus Cristo vai voltar, ele vai glorificar os méritos dele na nossa vida. Ele não vai dizer, Cristiano, legal, você, crentinho, cresceu na igreja, Deus te abençoe, todo domingo estava lá. Ele vai falar, é o que é dele na minha vida e na tua vida, glorifica ele, é os méritos de Jesus. Não há glória para nós. E a pergunta hoje é, se eu estou aqui, a gente vai pensar aplicações disso para nós, mas a pergunta é, se eu e você, nós temos sido fiéis nas coisas simples do Evangelho. Nas coisas humildes do Evangelho. Se a gente serve a Deus com fidelidade até o retorno nas coisas que Ele nos deu, nos absolutos da fé. E aí, meus irmãos, voltemos 10 casas. Não é teatro, mas a gente precisa pensar. Voltemos ao início da fé cristã e a gente precisa pensar, peraí, onde estão as minhas bases da fé? E como a gente tem regado tudo isso com amor, com fidelidade, com zelo, e zelado pela salvação que nos foi dada. O Senhor espera de nós um desempenho fiel das nossas responsabilidades. E quais são as nossas responsabilidades para com o Evangelho? Receber o Evangelho, entender, crescer na graça e no conhecimento de Deus. O que o Evangelho diz que nós devemos fazer? Diz que a gente precisa conhecer a palavra, chegar à maturidade. A gente precisa ser diligente, comprometido com os meios de graça.
comprometido com os meios de graça. Talvez isso é muito difícil para um pastor falar, porque quer que todo mundo esteja todo domingo na igreja. Não é isso. Lógico que sim. Mas não é usar o púlpito para dar recado, não é isso não. É porque isso faz bem para você. Isso faz bem para a tua vida espiritual. Quer você queira ou não, a tua vida espiritual precisa disso. Você precisa ouvir a palavra, meu irmão. Precisa orar. Precisa comungar com Deus, com o povo dele. Você precisa de rotina nas coisas de Deus. A rotina, por si só, a gente pode se perder nela. Mas quando a gente dá o fundamento que o Espírito Santo de Deus coloca no fundamento do Evangelho e aviva isso dentro de nós, isso nos abençoa. Então, hoje, a gente precisa pensar se nós temos desempenhado com fidelidade as nossas responsabilidades com a salvação que nos foi dada de graça. Ao ponto de Jesus Cristo voltar e a gente dizer, o que é teu prosperou. Hoje é um dia da gente pensar se hoje, olha irmãos, eu não acredito que quanto tempo de evangelho, necessariamente, entenda isso, é garantia de maturidade. Pode ser que eu tenha 50 anos de evangelho e não tenha aprendido nada. Mas a gente tem que olhar a nossa caminhada, jornada com Deus e dizer, eu estou melhor hoje do que eu estive ontem. E estou mais próximo da glória final. Porque o reino de Deus, ele não se consumou ainda. Não veio em glória. Mas ele cresce gradativamente. Então a pergunta é, há crescimento espiritual na sua vida e na minha vida? Na sua vida ministerial e na minha vida ministerial? A gente tem testemunhado que a obra de Deus, meu Deus, ele me deu uma mina, ela virou duas. E Deus está trazendo crescimento para o que é dele na minha vida. Na economia da prova. Eu poderia abrir o microfone e dizer, conta a benção, irmão. Testemunha para a gente, como que essa uma mina virou 1,5. Como que Deus fez esse negócio crescer na tua vida? Olha, meia mina. 2, não sei, a questão não é quantidade, mas é o agir de Deus naquilo que é dele. Esse testemunho Deus quer dar para mim e para você. Se a gente não colocar isso como um alvo da vida espiritual, a gente vai dizer, Deus, eu não estou sendo responsável e fiel nas tuas coisas. Então, o que o Evangelho mostrou que Jesus Cristo deu a você? Salvação de graça. Desenvolva com temor e com tremor. Tremor, aqui é a ideia de um trabalho reverente. Porque Deus opera em você o querer e o efetuar. Eu quero, diante de Deus, irmãos, nós estamos aqui no hotel com as nossas saídas não oradas. É duas vezes que nós saímos daqui, né? 2? Acho que é. Pelo menos uma. Num pouco. Eu agora vou aplicar para a gente como igreja. Nós estamos indo para um momento que, para perto da nossa referência, é um muito. É um muito. Mas eu pergunto se a gente tem sido fiel no pouco. Em servir a Deus com a limitação e dizer, Deus, é pouco, é um ajuste, é um aperto de espaço, não em termos de aperto mesmo, mas a gente tem atividades limitadas por conta do não espaço, numa não sede, mas naquilo que a gente pode fazer, a gente busca excelência. E aí eu fico pensando se isso nos leva para um momento maior. Se isso nos leva para um novo degrau, em que Deus nos deu um lugar para a gente poder servi-lo com mais liberdade, mas se a gente pode dizer que a gente tem sido fiel no pouco. O Lucas usou essa expressão uns anos atrás em algum culto ou assembleia ou pregação, que eu não vou lembrar, para referir a nossa vida no hotel. Se a gente tem sido fiel no pouco. E aí por que a gente quer tanto que Deus nos dê um espaço mais, com um pouco mais de liberdade para servir a Deus? Isso não está diretamente relacionado com o recebimento da salvação, mas é evidência disso na vida da igreja. E eu queria que a gente deixasse o Senhor pastorear nosso coração. Meu irmão, você que está aqui hoje, como você tem desenvolvido a sua salvação com temor e tremor? Aquilo que é de Deus tem crescido na sua vida?
A salvação que você recebeu do Evangelho, você tem deixado o Espírito de Deus usar a palavra para trazer crescimento? Porque aquilo que é de Deus cresce, no poder dele e do jeito dele. Não se coloque como empecilho. E aí a pergunta é essa: o que eu posso estar fazendo para impedir o crescimento daquilo que precisa crescer? Será? Eu não estou duvidando, não estou diante de Deus, não estou duvidando do seu coração, mas essa é uma pergunta que o texto coloca para mim e para você. Se Deus espera da gente um desempenho fiel naquilo que é dele, que cresce por causa dele, é na natureza daquilo que Deus nos deu crescer, o que é que eu posso estar fazendo que impede isso? Que hoje você saia do caminho e deixe a obra de Cristo florescer em você, se coloque de lado. Para de se considerar tanto. Porque a vida não é centrada em você e nem em mim, mas é Cristo o centro da sua vida. Cristo é o centro da minha vida. A gente descobre uma liberdade enorme quando a gente diz, uau, eu não, como é bom ser vulnerável, como é bom ser humilde. Por quê? Porque aí você para de ter que mostrar resultado, para de ter que sustentar uma imagem, uma aparência, uma personagem. A gente pode respirar e dizer, o Filho de Deus, eu quero que ele seja achado aqui, que eu diminua. É uma libertação que só o Evangelho nos dá, meus irmãos. Por isso, hoje, a primeira lição dessa parábola é que o reino de Deus vai vir um dia e vai ser a economia da glória, mas ela é antecedida pela economia da prova. E nessa economia da prova, Deus está comprometido em fazer o que é dele, crescer na sua vida. Deixa crescer. Segundo o alerta, e é o último, e é bem menor, e eu já antecipei, não deixe de fazer algo útil com os recursos, talentos e oportunidades que Deus... Não fazer algo útil com os recursos, talentos e oportunidades que o Senhor nos deu, o aborrecem. O Senhor da parábola chegou lá e falou, e aí? Você não deixou aquilo que tem natureza para crescer, crescer? O mérito não é do Senhor, do servo que foi lá. Lógico que ele sabia o que tinha que fazer, porque a coisa vai crescer por si só. Agora, o outro, o que ele fez? Ele pegou a mina e embrulhou num lenço. Talvez na tua versão esteja aí pano. Qual é o perigo disso? Ele colocou uma mina em algo que é perecível, que vai deteriorar. A gente não sabe qual é a jornada para o rei voltar. Geralmente era longa. E aí, você pegar uma mina e embrulhar num pano é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade. Então, quando ele falou, você devia ter guardado num banco, ele tinha algumas opções. Levar para um lugar de tesouro no templo, dependendo da localidade. Colocar numa casa monetária, que era um lugar protegido, não um pano. Estou entendendo? Não um pano. Algo perecível. Ou então, quem era mais ousado e manjava mais no mercado, dá na mão de um cambista. O cambista, às vezes, ele já garantia de início 50%. Você deu pode ter certeza que vai voltar 1,5. Mas aí era para quem era bom no mercado. O mínimo que ele poderia fazer é receber, eu vou colocar num banco, ou eu não tenho acesso a um banco, eu vou levar lá no lugar de tesouro do templo e vou deixar lá. Está protegido. Agora, ficar comigo, guardado por mim mesmo, num pano, em algo que é perecível, você deixar uma riqueza desprotegida. Você não protegeu aquilo que precisa de proteção, é uma riqueza. A sua função é cuidar, é zelar. Ela é rica, a riqueza não foi conquistada, não foi produzida pelo servo, foi dada de presente, reflete a riqueza do Senhor. Mas qual é o pecado dele? Ele escondeu o que não era para ser escondido. Ao esconder, ninguém foi beneficiado com aquela riqueza. Nenhum ganho foi obtido. Não é o ganho para ele, mas é o ganho para a prosperidade de todos. E aí ele vai para se apresentar para o Senhor e fica arrumando desculpa para si mesmo. Então hoje, o alerta para mim e para você
não deixemos a tão grande salvação recebida de graça por você, pela fé, desprotegida. Não esconda. Irmãos, esconder não é ter vergonha aqui. Esconder é você não colocar como eixo da vida. Não colocar a tua vida girando em torno do evangelho. É isso que é esconder. Não, a sua vida é assim, eu tenho o evangelho, mas ela gira em torno de mim. Aí você fica oscilando entre, você tem dois polos. Não. É a tua vida girar em torno do evangelho, é radical. É uma mudança radical na tua vida. Quando a gente esconde o evangelho, ninguém é beneficiado com ele na tua vida e não tem ganho nenhum. Nenhum ganho vai ser obtido para beneficiar pessoas que precisam ser alcançadas com esse evangelho como você foi, de graça. E aí o Senhor vai olhar e vai dizer, meu Deus, eu te dei uma coisa que cresce por natureza, que é próspera por si só, e na tua vida você não colocou como centro. Você escondeu isso. Isso ficou desprotegido, escondido, e ninguém foi beneficiado. Que tristeza. Isso aborrece o Senhor. A salvação que nos foi dada é uma riqueza. É um tesouro. Talvez você esteja aqui, mas eu sou salvo e Jesus não responde as minhas orações, ele não abre uma porta, ele não faz isso, ele não faz aquilo outro. Meu irmão, eu também tenho os meus chiliques diante de Deus. Mas você fica tranquilo, chora, esperneia, e ele vai dizer, não vou fazer, e pronto, acabou, porque não é hora de fazer. Agora, o que é isso? O que é esse não, essa porta fechada, perto da salvação eterna? O que é isso perto da salvação que a gente recebeu? Não é nada. Passe as provas, meu irmão. Mas não esconda o evangelho de Deus na sua vida. Tenha uma atitude de fé hoje. Eu não vou deixar esse evangelho desprotegido. Eu não vou deixar o mundo roubar. Eu não vou deixar a filosofia do mundo roubar. Eu não vou deixar as ideologias roubarem. Ideologias que se opõem assumidamente contra o evangelho. Eu não vou deixar qualquer pensamento, nem os meus gostos e preferências, nem os prazeres da nossa carne. Vou deixar, a gente indiretamente cantou no louvor hoje, que a gente abre mão de direitos. A gente abre mão de direitos. Você sabe que esses dias eu estava pensando nisso, né? Numa situação em que eu falei, acho que eu vou aproveitar esse direito para mim e vou me dar o luxo de ter um prazer. Aí, na hora, eu lembro, não foi dessa música, mas eu lembrei, falei, abro mão dos direitos. Falei, tá certo. Não é que Deus não nos criou para ter prazer. Ele nos criou e nos deu várias coisas na vida para isso. Mas há momentos em que a gente precisa dizer, não, eu encontrei um prazer maior em fazer a vontade de Deus. Irmãos, hoje a gente precisa perguntar para a gente mesmo se a gente está levando Deus a sério e o evangelho a sério. Ou se a gente combina o evangelho com outras coisas. E isso não dá. Isso aborrece o nosso Redentor. E quando ele voltar, é uma ciência exata. Ele vai dizer, o que eu deixei, cresce. Você escondeu? Você deixou desprotegido? Ninguém foi beneficiado por isso? E ficou arrumando desculpa para si mesmo? Que tristeza. A tese é que se você não fizer algo útil com os recursos, talentos e oportunidades que Deus nos deu, eu estou falando não em termos de ministério aqui, mas em primeiro lugar de salvação, isso aborrece o nosso Senhor. Aborrece tanto que o Senhor na parábola aqui, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, tirem dele a mina e deem ao que tem 10. Aí, Senhor, mas ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu, eu declaro a vocês que todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É juízo. É juízo porque quando a gente recebe tão grande salvação e a gente esconde, não é no sentido de vergonha, mas é de não proteger o que é de Deus como riqueza na nossa vida, a gente está dizendo, eu acho que aquilo que o Senhor me deu não merece tanto crédito assim. E a salvação, irmãos, é um presente muito caro, que só o Senhor pode pagar para nós. Cristo Jesus morrendo naquela cruz. E aí, às vezes, a gente troca isso por banalidades.
A gente troca o evangelho quando alguém pisa no nosso calo e a gente, levado pelo nosso orgulho, diz: eu não quero fazer valer Jesus aqui. A gente troca o evangelho quando é tentado a trocar o evangelho, quando a gente olha algum probleminha aqui, lá e acolá, e diz: eu não vou me sujeitar a esse tipo de coisa, a esse absoluto da fé. E aí a gente vai tendo os nossos caprichos, os nossos caprichos, os nossos caprichos, e o nosso eu vai crescendo, e vai conquistando, e vai ganhando, e a gente vai sufocando o evangelho e deixando ele desprotegido. Que nessa manhã a gente volte lá para a cruz. A gente volte aos pés do Calvário e a gente diga: não, Senhor, eu não quero ter direito algum, eu quero que aquilo que eu recebi de graça cresça na minha vida. E o Filho de Deus seja achado aqui, seja achado aí. Que Cristo cresça em você e em mim e a gente diminua. Que Ele cresça e a gente diminua, que Ele apareça e a gente se humilhe aos pés do Senhor e a gente não deixe o Evangelho desprotegido. O Evangelho está desprotegido na tua vida? Na minha vida? Isso não pode ser um peso e culpa, mas é uma chamada para arrependimento. Se está, zela por ele, meu irmão. Zela por ele, ele vai crescer na tua vida. Ele vai crescer, é promessa da palavra. Pode pôr fé. Ele vai dar testemunho de Deus na sua vida. O evangelho está desprotegido na tua casa? Pois, meu amigo, atenção, homens. Homem não é sacerdote do lar. No reino de Deus, todo mundo é sacerdote. No reino de Deus não tem, o pastor vai lá e garante. O pastor não garante nada. E nem o homem. Agora, o homem tem uma função, ele é líder espiritual. Mas não é o sacerdote. A mulher é sacerdote, o filho, todo mundo vai para a presença de Deus. Então, que a gente, não, opa, peraí, eu não quero deixar o evangelho desprotegido na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, no meu coração. Você que está aqui, solteiro, casado, namorando, noivo, aguardando no Senhor, celibatário, com filho, sem filho. Meu irmão, fica aos pés do Senhor e não deixa o evangelho desprotegido no teu coração. O evangelho quer crescer na tua vida. Deus está comprometido com isso. Lembra do vaso do oleiro? Ele está entregue para moldar o vaso, ainda que ele tenha se estragado, mas ele está ali entregue à obra. Deus vai fazer crescer. Agora a questão é, a gente se submete à moldagem dele? Ou a gente é massa dura que não deixa ele moldar? Que nesta manhã a gente diga: não, eu me lanço. Eu me lanço nas tuas mãos. E faz comigo o que o senhor achar que é melhor. Eu quero que o que é teu cresça. E glorifique o Senhor. Então a gente tem uma lição clara da palavra de Deus para nós nesta manhã. O crescimento vem dele, naquilo que é dele, e isso glorifica o Senhor. Que a gente se disponha nas mãos de Deus. E o Espírito Santo nos dê poder para que isso aconteça. Vamos orar? Vamos orar com tempo de confissão? Se o evangelho está desprotegido na tua vida, que a gente confesse ao Senhor nessa manhã e diga: não, Deus, eu não quero o evangelho desprotegido em casa, em mim, não. Isso não é bênção. Se tem algum ponto do evangelho que a gente deixou, a gente volte hoje e diga: não, Senhor, eu quero voltar à pureza, eu quero me arrepender. Quero voltar para o ponto de onde eu caí. Se você não está conseguindo ser fiel nas responsabilidades, não é o peso de ser fiel, mas você tem uma rotina, porque entende que a rotina que o evangelho propõe com os meios de graça te deixa cheio do Espírito. E ficar cheio do Espírito é ficar cheio de Jesus. E ficar cheio de Jesus é ficar livre de você. Isso é uma libertação que o evangelho está dando. Que nessa manhã a gente busque essa vida cheia do Espírito, com a palavra, com o evangelho de Cristo Jesus. E novamente, como foi o desafio na semana passada, deixemos aos pés da cruz peso e pecado que nos impede de andar livremente no caminho, para que a gente possa correr livremente no caminho que é Cristo Jesus. Então, nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, e a palavra nos leva a esse momento. Se você não quer verbalizar com a sua voz, e às vezes a sabedoria pede isso, mas use esse momento de sondagem e onisciência divina
para que o nosso coração confesse ao Senhor aquilo que só Ele precisa receber de confissão. Senhor, a tua palavra diz que aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Senhor, a gente não quer encobrir as nossas transgressões. A gente quer ver o evangelho, tão grande salvação que nós recebemos, crescer, Senhor, e se multiplicar e prosperar. Só por causa de Ti, do Teu poder, da Tua graça operosa na nossa vida. Deus, é tão triste a gente olhar e a gente perceber que às vezes nós nos colocamos como empecilho para a Tua obra. Remove a gente do centro, Deus, em que Cristo, Ele cresça e a gente diminua. Senhor, nesta manhã a gente se curva diante do Senhor. A gente se humilha aos Teus pés, não com medo, com culpa, com vergonha, mas com arrependimento, com confissão de pecados, chamando o pecado pelo nome, para o Senhor, e colocando o pecado que está diante de nós na Tua presença, que o Senhor conhece melhor do que a gente. Mas é bom confessar, é bom chamar pelo nome, e saber que o sangue de Jesus nos lava de todo pecado, e que há perdão de pecados, de que há, Senhor Deus, remoção da culpa, da vergonha, e há um fardo leve, um jugo suave, uma troca graciosa, Senhor Deus, uma leveza que o Evangelho nos dá, e que enquanto a gente não chega aos pés da cruz, o nosso andar é duro, pesado, é exaustivo, é castigante, Senhor Deus, Senhor Deus, nos leva à morte. Mas é bom chegar aos Teus pés, aos pés da cruz, e jogar esse pecado, ó Deus, para aquele que se fez pecado por nós, e receber a lavagem do sangue do Cordeiro, Cordeiro Santo, Cordeiro puro, Cordeiro mudo, impecável, que foi mudo ao matadouro, para receber, ó Deus, o nosso castigo, Senhor Deus, e é só pelos méritos de Jesus, o Cordeiro de Deus, que a gente chega diante do Senhor sem peso, sem culpa, com ousadia, no Santo dos Santos, para dizer: pecamos, pequei contra o Senhor. E esse pecado contra o Senhor reverberou, às vezes com o irmão, com o próximo, mas a gente quer deixar ele aqui, onde ele tem que estar. Agora, Senhor, ajuda-nos a seguir uma outra rota. Que o Senhor nos encha do Teu Espírito nessa manhã e a gente siga uma outra rota. Que não a rota, Senhor Deus, de deixar o Evangelho desprotegido, de esconder, Senhor, o Evangelho na nossa vida. Muito pelo contrário, que ele esteja posto no eixo, que ele seja o eixo da nossa vida, em torno do qual tudo, Senhor, funciona. Deus, a gente não quer ser irresponsável com tão grande salvação. A gente não quer impedir aquilo que tem natureza para prosperar e a gente sufocar com a nossa carne, Deus. O que nós queremos é nos deixar de lado. É saber se retirar, Senhor, para que Cristo se manifeste. Para que o Evangelho, Senhor Deus, dê testemunho do poder. Ele é poder de Deus para a salvação. É esse testemunho que nós clamamos para nós, nos nossos lares, nas nossas famílias. Ó Deus, nos lugares onde o Senhor nos colocou, na escola, na universidade, no trabalho, com pessoas, ó Deus, a quem o Senhor quer alcançar com esse Evangelho. Ele é poder para a salvação, Senhor. Deus,
que nesta manhã o Senhor nos faça, Senhor Deus, conscientes de que o Senhor está comprometido com esse trabalho, Senhor Deus, para fazer a obra de Jesus prosperar e glorificar o Senhor, ó Deus, e quando Cristo voltar, a gente, Senhor Deus, apresentar, olha que bênção aquilo que o Senhor nos deu e que foi, ó Deus, administrado e cuidado e reflete o teu poder, e nós apenas nos tornamos partícipes daquilo que é teu, Senhor, na nossa vida. Ó Senhor, ajuda-nos a nos entregarmos a essa obra do Evangelho em nós. Nas mínimas coisas, Senhor, nas mínimas coisas, que a gente seja fiel ao Senhor, nas mínimas coisas, nas coisas mais simples, para percebermos como o Senhor pode usar tudo isso. Para, ó Deus, alcançar e abençoar outras pessoas que precisam receber tão grande salvação. Perdoa os nossos pecados, Deus, perdoa os nossos pecados. Nós oramos e agradecemos ao Senhor pelo privilégio de confessar e deixar pecados ao pé da cruz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. É bom a gente ouvir a palavra de Deus, né, irmãos? É muito bom a gente receber a palavra do Senhor. Nós vamos cear. Quero dizer, para quem está visitando a gente, essa ceia não é da Igreja Batista Fonte de Sicar. Ela é a ceia do corpo de Cristo. Se você é discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, entregou a sua vida, Jesus é o Senhor do seu coração e pertence a outra denominação, fique tranquilo. Pode participar dessa ceia. Se você não está aqui, mas não segue Jesus, não conhece Cristo, Ele não é o seu Redentor, você não entende ainda a fé cristã, faz sentido que você não participe, porque a Bíblia diz que a gente precisa, quem come sem discernir o corpo, está comendo condenação. E até a gente se oferece para te instruir na fé, para que você conheça esse Evangelho e veja como essa ceia, ela tem um sentido a partir do sacrifício de Cristo Jesus. A ceia, meus irmãos, garante que a presença do Senhor está conosco, mas não no pão e no vinho. O Senhor está presente de uma maneira mística aqui no nosso meio. Ela é um memorial, mas não é só um memorial, é um sinal de que Cristo vai voltar. É memorial, a gente lembra do passado, mas é um sinal de que Ele vai voltar. E esse sinal nos mexe para esse momento. E a gente faz as adequações necessárias, como acabamos de fazer agora em oração. Então, ao pegar o pão e o cálice, o pão e o cálice do Senhor, que você se lembre do que Cristo fez e que você confesse, Ele vai voltar. Outra coisa, a ceia não é, eu disse isso na pregação, não tem alguém que vai celebrar a ceia. É Cristo que está aqui para nos servir com Ele mesmo, com a sua carne e com o seu sangue. E isso Ele faz à medida que você recebe o pão e o vinho, e a gente é sempre servido por alguém. Essa é uma beleza da ceia do Senhor, porque todos nós somos sacerdotes e adentramos a sua presença. Então, nessa consciência bíblica, você vai receber o pão e o cálice. Que bom que você vai receber, porque Jesus, o servo, está aqui para fazer isso, nos servir, Ele é nosso anfitrião. Você seja servido do pão e do cálice, espera para que a gente possa cear todos juntos, porque nós somos família no Senhor. E de posse dos elementos, a gente vai participar. Enquanto isso, a gente vai louvar o Senhor. Amém? O que nos resta se não entregar tudo a Ele? Como nós cantamos aqui, mais uma oportunidade de a gente poder cantar e dizer: Senhor, eu entrego tudo a Ti.
cantar o refrão primeiro? Vamos lá. Entrego tudo a ti, tudo a ti. Vamos todos. Entrego tudo a ti, tudo a ti. Todos pegaram? Vamos ficar em pé. Vamos louvar juntos. Vamos a sua voz. Como um corpo. Como o corpo do Senhor. Celebrando o corpo do Senhor que foi entregue por nós. Celebrando o sangue do Senhor que foi derramado por nós. Nós agora respondemos ao Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Então faça isso. Entregue ao Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Não nos resta nada se não entregar tudo. Tudo. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá. Eu te entrego, Senhor. Eu deixo aos pés da cruz, Vou conhecer a ti. teu nome dá louvor, sentir tua alegria, Partilhando a sua dor. O que nos resta é fazer entregar tudo. Entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrego tudo a ti, tudo a ti. Em oração, vamos cantar a sua igreja. Entrego tudo a ti, tudo a ti. Nós entregamos tudo, Jesus. E eu entrego tudo, Jesus, tudo a ti, tudo a ti. Senhor, ela nos diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A gente fez esse autoexame no momento da pregação, em oração com a palavra.
Esse autoexame evoca a confissão, e a confissão nos leva a participar da mesa do Senhor. Pode ser que o pecado tenha entrado na sua vida e na minha vida, mas o ato de confessar é a porta aberta para que ele saia. E que aquilo que o sacrifício de Jesus expurgou de pecado da sua vida, a gente fique aos pés do Senhor para não voltar. E dependa do Espírito Santo de Deus. E sem peso e sem culpa, que eu e você, lavados no sangue de Jesus, a gente possa comer esse pão e beber o cálice do Senhor com gratidão, até que Ele nos dê a oportunidade de cearmos juntamente com Ele na glória. Vamos participar do pão e do cálice do Senhor. Ao Senhor pelo privilégio de deixar, ó Deus, um fardo pesado aos pés da cruz. Ó Deus, um fardo que é impossível pra gente, é impossível da gente carregar, e ele cabe para aquele que se fez pecado por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, a gente te agradece pelo privilégio de participar dessa ceia e pela bênção que é ser convidado por Ti para participar da Tua mesa, de vestes lavadas no Teu sangue. Ó Deus, a gente te agradece pela bênção de receber tão grande salvação. Que tesouro maravilhoso. Onde estaríamos nós, Deus? Onde estaríamos nós se não fosse a Sua graça salvadora, Senhor? Estaríamos perdidos, longe de Deus, perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas transgressões, inimigos de Deus, totalmente separados de Ti, Senhor, longe do Senhor. Mas o Senhor nos trouxe para perto. O Senhor em Jesus se revelou nosso Pai, Pai do Filho de Deus, Jesus Cristo, e nele nós fomos feitos filhos do Senhor. O Senhor nos deu poder de sermos feitos filhos do Senhor, porque cremos em Jesus. Glória ao Teu nome por isso. Todo louvor, toda glória seja dada ao Senhor. Que bênção é estar na Tua presença. Que bênção, que prazer estar na Tua mesa. Como é bom estar na Tua casa. Como é bom cantar louvores a Ti, ouvir a Tua voz e derramar o nosso coração na Tua presença. Que o Teu Espírito nos encha sempre, cada vez mais de Jesus. É com gratidão que nós oramos e Te glorificamos. Amém. Amém.